Olá, muito boa tarde a todos e novamente bem-vindos à primeira edição da Canador. Antes de mais, queria agradecer à organização por me ter convidado para discursar aqui e também à Canativa, que é a associação a que pertenço, por me ter recomendado para este local. Agora eu passo a apresentar-me. O meu nome é João Pedro Namora, eu tenho 27 anos, sou natural de Lisboa e sou um dos sócios ativos da Canativa. O motivo pelo qual me encontro aqui hoje foi porque o meu mundo, a minha aventura no mundo da cannabis iniciou-se em 2008, quando eu decidi por vontade própria estudar extensivamente o assunto. Peço desculpa. Quando eu decidi, a minha aventura no mundo da cannabis começou em 2008, portanto, quando eu decidi por vontade própria estudar o assunto. Eu estudei as várias vertentes da cannabis, ou seja, a medicinal, a recreativa e a industrial, e aprofundei os mais diversos temas. Em 2015, já com o avançar do panorama da cannabis a nível mundial, eu procurei validar os meus conhecimentos e tirei, portanto, um curso de Medical Bartender, que é válido, cujo diploma é válido para eu trabalhar nos Estados Unidos, que é uma posição que eu já vou explicar para quem não sabe o que é um Medical Bartender. É um funcionário que se integra dentro do modelo de legalização dos Estados Unidos. E então, eu hoje encontro-me aqui para vos falar um pouco sobre os diferentes modelos de legalização, alguns dos diferentes, não é sobre todos, né, porque já são bastantes, como já viram e já falaram aqui, nomeadamente a Ana Afuera antes de mim. Mas hoje venho-vos falar aqui um pouco destes modelos, que é para perceberem exatamente como é que está o panorama da cannabis a nível mundial. O primeiro modelo que iremos abordar... Peço desculpa, ok. O primeiro modelo que iremos abordar aqui será um modelo californiano, que foi o primeiro estado a legalizar para fins medicinais. Ora bem, particularidades sobre a Califórnia. Em 1975, a Califórnia foi o primeiro estado e provavelmente o primeiro local de sempre no mundo a descriminalizar o uso de cannabis. Em 1975, portanto. Em 1996... passou a ser legal para fins medicinais. Ou seja, a lei federal passou a estar regulada de modo a criar os dispensários medicinais e também contemplava o modelo de autocultivo e o modelo do cuidador designado. Agora eu vou explicar um pouco o que é isto. Só aqui... Ou seja, portanto, no estado da Califórnia, nos tais dispensários medicinais, as leis californianas permitiam que estes agissem sobre um conjunto de regras muito estritas, porque, sob a lei federal, que é a lei que comanda os Estados Unidos, eles continuavam a existir ilegalmente. E, portanto, eles tinham de cumprir um conjunto muito restrito, tal como não haver publicidade, estarem afastados de escolas, entre toda outra série de requisitos. Nestes espaços existem os tais Medical Bartenders, que são as pessoas que fazem a dispensa, ou seja, neste caso, a transferência do produto para o paciente. E agora, quais é que são as doses? As doses que os pacientes podem ter, ou seja, no estado que estão contempladas no estado californiano, é precisamente 230 gramas, que cada paciente pode ter no máximo, em sua posse, para não ser indiciado criminalmente, e visto que já contempla o autocultivo, este também pode ter até 12 plantas em sua casa, das quais apenas 6 poderão estar num estado avançado de floração. Neste modelo californiano, portanto, temos o tal designador de cuidados. O que é isto? O designador de cuidados, imaginem que é um paciente que já tem 80 anos, não tem paciência para estas coisas, estar a plantar, ou mesmo até pode ser alguém mais jovem que simplesmente não tenha paciência para estas coisas e também não tenha meios financeiros para estar constantemente a ir a um dispensário medicinal comprar a sua erva. E então, neste caso, essa pessoa pode designar um cuidador oficial, que também vai estar licenciado vai ser reconhecido oficialmente por aquele estado, e que poderá cultivar ou ir comprar a um dispensário medicinal erva para o paciente. Pronto, agora que já falámos um pouco do estado californiano, da lei medicinal,
Eles também aprovaram no ano passado a lei que permitirá tornar a cannabis também para fins recreativos e regular a mesma indústria em 2018. Agora, falando um pouco de outro estado diferente, que é o estado do Colorado, que tem um modelo bastante semelhante ao californiano, também com dispensários médicos, o autocultivo, o cuidador. A única coisa que varia, por exemplo, neste caso do Colorado, eram as doses que os pacientes podiam ter, em que os pacientes médicos apenas podiam ter em sua posse 60 gramas de matéria vegetal e em casa apenas 6 plantas, das quais 3 maturas, ou seja, em estado avançado de floração. O Colorado foi um dos casos muito particulares porque tornou-se em 2012, juntamente com Washington, um dos primeiros estados a legalizar a cannabis para uso recreativo. E, portanto, uma das particularidades destes dois estados é que, ao contrário do que se pensava, eles tiveram um impacto socioeconómico bastante positivo em todos os aspectos a quando desta mesma regularização. Agora vamos falar um pouco do modelo canadiano. A diferença do modelo canadiano para o dos Estados Unidos, a grande diferença é que, ele foi legalizado em 2001 para fins medicinais e a grande diferença é que o modelo canadiano já contempla profissionais de saúde, enquanto no modelo americano temos o medical bartender, que é uma pessoa que tem a minha formação, para fazer a transferência ou mesmo a administração do produto ao paciente. No modelo canadiano já temos profissionais de saúde, ou seja, enfermeiros e médicos que trabalham em clínicas licenciadas pelo Estado. E, portanto, é o médico que faz esta transferência ou administração de produto, ou até podem mesmo enviar pelo correio o produto aos pacientes, caso o requeira. Agora, no modelo, outra particularidade do modelo canadiano também, é que também contempla o autocultivo e o cuidador designado, mas em vez de ter uma dose definida, como têm os modelos americanos, eles funcionam com uma fórmula. Esta fórmula como é que funciona? Ou seja, um paciente vai ao médico, o médico receita a erva e diz: tu precisas de X gramas de erva por dia. Este X de gramas vai entrar nessa fórmula e essa fórmula irá dizer tanto o número de plantas que o paciente poderá cultivar, caso assim o deseje, bem como o número de matéria vegetal ou não, que poderá ter em sua posse, no máximo de 30 para 30 dias de tratamento, peço desculpa, ou seja, aquele X é multiplicado por 30 dias e este é o valor de posse que cada paciente, ou seja, é variável, varia de paciente para paciente na realidade, no modelo canadiano. Outra particularidade do Canadá é que Justin Trudeau, o atual primeiro-ministro canadiano, comprometeu-se, ou pelo menos a legalizar e a regular toda a erva para fins recreativos, agora em 2018, o que também é bastante interessante. Agora, saindo da América do Norte, vamos um bocado para a América do Sul, falar do Uruguai. Uruguai, a lei foi aprovada em 2013, entrou em vigor em 2014, foi descriminalizado e o modelo deles contempla os clubes sociais. Ora bem, os clubes sociais, como já vos foi explicado aqui anteriormente pela Ana Afuera, e nestes clubes sociais os limites são que podem ter até 45 membros e apenas plantar 99 plantas. Não podem ter mais que este número. Já quanto à posse pessoal e ao autocultivo, no modelo uruguaio, os pacientes poderão ter um máximo de 6 plantas em casa e nunca poderão produzir mais de 480 gramas anuais. Este modelo foi aperfeiçoado durante o tempo pelo governo uruguaio e atualmente, ainda durante este ano, em meados deste ano, as farmácias já produzem erva que é distribuída, que é vendida, aliás, nas farmácias, por 2 empresas licenciadas pelo Estado, que controla todo o processo de produção dessas empresas, de modo a conseguir oferecer. Eles inicialmente ofereceram 2 estirpes, chamadas Alfa 1 e Beta 1, são as que estão disponíveis agora para o público. Está prestes a surgir uma terceira. E pronto, o governo no Uruguai tem o completo, apesar de produção ser feita por empresas privadas, tem o controle completo desse método de produção. Agora, passando para a Europa, temos o caso mais engraçado, que é o holandês.
para quem não sabe, e ao contrário do que muita gente acredita, num contexto legal holandês, a erva continua a ser ilegal. A cannabis continua a ser ilegal. O que é que existe então na Holanda? Na Holanda existe uma política de tolerância. Como é que funciona a política de tolerância deles? Eles basicamente disseram, vamos dividir a droga em duas categorias. Drogas duras e drogas leves. Em que a única droga que eles consideram uma droga leve é a cannabis. E o que é que eles fizeram com isto? Ok, o que é uma droga dura para eles legislativamente? É qualquer substância que, quando consumida, cause danos incomportáveis ao ser humano. Isto para eles é uma droga dura e estas, pronto, estão sujeitas a uma fiscalização muito forte, são ilegais, obviamente, tal como é. Agora, relativamente às drogas leves, o conceito que eles têm político de droga leve é que uma droga leve é uma droga cuja perseguição do consumidor pelo Estado vai ter danos muito maiores do que qualquer dano que a própria droga possa causar ao utilizador. E então foi criada a política de tolerância. Dentro desta política de tolerância, podem operar as coffee shops, desde que cumpram regras muito específicas, lá está como não publicitar, se bem que não haver uma publicitação sem ser aqueles, terem lá uns pósteres à porta da loja, também não vão matar ninguém, mas pronto, sem ser aquela publicidade de jornal, ou não podem haver esse tipo de publicidade, não pode ser vendido a menores de 18 anos, legalmente também não pode ser vendido em turistas, mas algumas cidades escolhem ignorar esta lei, que está em vigor desde janeiro de 2013. E nestas coffee shops, elas apenas podem ter a qualquer momento 500 gramas de produto em loja, seja ele vegetal ou AX. Nunca podem ter mais que esta quantidade em loja e nunca podem vender ao mesmo cliente mais do que 5 gramas. Já as regras relativamente aos consumidores, na Holanda, para posse, nunca se poderão possuir mais do que 5 gramas, se não quiserem ser indiciados criminalmente, é claro, e para autocultivo não poderão ter mais do que 5 plantas. Já para fins medicinais, porque na Holanda também está contemplado um modelo medicinal, o que acontece é, a Holanda tem uma única empresa licenciada que produz cannabis e distribui para todas as farmácias da Holanda, que é a Bedrocan, e eles produzem 4 estirpes, que estão completamente estabilizadas e distribuem pelas farmácias a nível inteiro. Pronto, na Holanda também também se tem acesso a essa erva numa farmácia por receita médica, tal como no Canadá e nos Estados Unidos e pronto, no Uruguai, por acaso não sei se provavelmente também será, mas no Uruguai, visto que existem os clubes sociais, não é necessário haver esse tipo de legislação. E pronto, foi esta a breve introdução que vos quis dar aqui sobre o panorama atual. Antes de passar aqui a palavra ao nosso caro convidado Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda, espero muito que tenham gostado e obrigado por me ouvirem. Olá, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, gostava de agradecer esta apresentação inicial. Bastante especializada sobre os vários modelos. Eu queria agradecer também o convite para estar aqui presente, em nome do Bloco de Esquerda, e provavelmente começar por não dar novidade nenhuma. Dizer que o Bloco de Esquerda tem, desde a sua fundação, defendido a legalização da cannabis em Portugal e, portanto, iremos continuar a defender exatamente o mesmo. E daí está começar por não dar novidade nenhuma. Nós defendemos a legalização integral da cannabis em Portugal, desde a nossa fundação, como defendemos agora. E o Bloco de Esquerda está a preparar novas iniciativas legislativas nesse sentido, que voltará a apresentar na Assembleia da República. Mas se calhar começava exatamente por fazer, sem querer ser fastidioso, uma pequena resenha histórica daquilo que temos apresentado e daquilo que temos defendido nesta área. Nós, em 2013, apresentámos pela primeira vez no Parlamento, na Assembleia da República, em 2003, uma proposta para a legalização. Na altura, uma proposta para a legalização para fins medicinais.
essa proposta foi rejeitada, tendo os votos a favor do Bloco de Esquerda, como é óbvio, do Partido Ecologista aos Verdes, com a abstenção do PS, do PCP e com os votos contra do PSD e do CDS-PP. Agora mais recentemente, em 2009, voltamos a apresentar, agora já para o chamado consumo recreativo. Em 2013 apresentamos nova iniciativa legislativa que voltou a ser chumbada, com os votos a favor do Bloco de 7 deputados do Partido Socialista, com a abstenção do Partido Socialista e dos Verdes e com os votos contra do Partido Comunista Português, do PSD e do CDS-PP. Em 2015 apresentamos outra iniciativa legislativa que teve mais ou menos a mesma votação, mas com mais deputados do PS a votar a favor, se bem que tenha sido chumbada pela abstenção maioritária do Partido Socialista, dos Verdes e principalmente por causa dos votos contra do Partido Comunista Português, do PSD e do CDS-PP. No entanto, a ideia da legalização parece-nos mais do que urgente e muito necessária, e daí irmos voltar a apresentar iniciativas neste sentido. Por várias razões. Primeiro, porque faz uma separação de mercados e de consumos. Segundo, porque protege os consumidores. Legalizar é proteger quem tem que adquirir para consumir. E, portanto, ao não empurrá-los para redes de tráfico, onde se desenrola pequena criminalidade ou grande criminalidade, tanto faz, onde não se consegue ter uma aferição da qualidade do que se compra, nós estamos a empurrar os consumidores, quem decide consumir, estamos a empurrá-los para uma realidade que pode ser prejudicial à sua saúde, muito mais do que o consumo. E, portanto, legalizar é proteger também a saúde pública e os consumidores. É combater as redes de tráfico e é não desperdiçar um imenso potencial medicinal que existe nesta planta, nos seus derivados e nas suas substâncias, que estamos a desperdiçar em Portugal por simplesmente estigma para com uma planta e preconceito para com uma planta. Por isso, aquilo que nós, no Bloco de Esquerda, dizemos é que a legislação do início do milénio em Portugal, que descriminalizou os consumos, foi um grande avanço, é ainda hoje olhada por muitos países neste mundo como um exemplo, só que já passaram quase 20 anos e, portanto, temos que olhar cada vez mais de forma crítica para a atual legislação. É óbvio que descriminalizar foi um passo importante, mas temos agora que dizer de forma clara que há nesta lei, a atual legislação encerra hipocrisias várias e não resolve vários problemas. Primeiro porque diz que não é crime consumir, mas depois porque não permite nem adquirir, nem vender, nem cultivar. E, portanto, continua aqui sem resolver um problema básico que é de como aceder àquilo que, pelos vistos, não é crime consumir. E, portanto, criminaliza de várias formas. O consumo pode não ser, mas a aquisição ou o cultivo é, portanto, de alguma forma, continua a impender sobre a cannabis uma criminalização que é preciso resolver para o futuro. E é isso que nós queremos fazer. Primeiro, nós queremos apresentar um projeto de lei que torne claro e que faça, que produza um quadro jurídico claro para a cannabis para fins medicinais. E essa é uma discussão que eu acho que nós temos que ter com argumentos próprios e com muita capacidade para vencer, até porque em Portugal existem cada vez mais plantações, autorizações para plantações para fins medicinais que depois vão para exportação, mas continua-se a impedir que as pessoas em Portugal possam aceder a cannabis para fins medicinais. Portanto, não faz sentido. Segundo, porque há mais do que evidência científica há várias décadas sobre os potenciais efeitos terapêuticos desta planta, dos seus derivados e substâncias, e, portanto, não faz sentido, por mero preconceito, nós estarmos a impedir que dezenas, centenas, milhares de doentes em Portugal que podiam aceder a uma terapêutica eficaz não estejam a fazer.
porque estão impedidos de o fazer. Por isso aquilo que nós queremos, de forma muito simples, é fazer um quadro jurídico que diga o seguinte: em Portugal, qualquer médico pode prescrever cannabis, seja em planta, seja em óleo, seja na forma que achar mais adequada, depois de prescrita em receita médica, como se faz para qualquer medicamento, a pessoa pode aviar essa receita e adquirir na farmácia, como se faz para qualquer medicamento novamente, e o Estado pode comparticipar esta planta, como também faz para qualquer medicamento, porque é claro os efeitos medicinais que ela tem. E portanto este é o regime jurídico simples que nós queremos que exista. Mas achamos que Portugal deve investir de forma muito decidida na investigação. Porque nós sabemos hoje, porque tem havido investigação durante vários anos, que, por exemplo, o THC tem efeitos terapêuticos que podem e devem ser explorados. Mais recentemente, uma outra frente de investigação, mais sobre o CBD, mostra exatamente o mesmo. Mas a cannabis tem muitos outros canabinoides que ainda não são tão explorados, mas provavelmente, se forem investigados, nós chegaremos à conclusão que tem tantos efeitos benéficos como os outros que já são mais conhecidos. Para além disso, é preciso haver investigação sobre a modulação entre os vários canabinoides e de que forma é que eles podem ser ajustados para responder a patologias concretas e serem mais eficazes para responder a patologias concretas. E já agora, também uma nova fase da investigação, que é a relação entre canabinoides, terpenos e de que forma é que eles podem ajudar também à potenciação e à modulação dos efeitos para determinadas patologias. Portanto, Portugal deve apostar na investigação desta planta e de tudo o que sejam as substâncias que possam advir desta planta. É fundamental que assim seja. Há já vários, como já aqui foi descrito muito bem, vários países que já têm este quadro jurídico bem implementado, bem implantado e só têm tido resultados positivos por o fazer. Portanto, não faz sentido que, passado quase 20 anos de termos dado um passo histórico no mundo, em Portugal, termos dado um exemplo com a descriminalização, nós hoje estejamos, enquanto país, a ficar para trás na evolução e na vanguarda, na forma como se olha para esta planta, é apenas de uma planta que estamos a falar. Segundo, queremos também ter um quadro jurídico claro para a legalização da cannabis para uso pessoal ou aquilo que muitas vezes se chama para fins recreativos. Voltando a alguns argumentos do início desta conversa. Ninguém nesta sala, e acho que ninguém em Portugal, é capaz de dizer que por ser ilegal não se consome. Quer dizer, quem quiser consumir consegue fazê-lo com a maior das facilidades. E toda a gente sabe isso, mesmo quem defende que ela continue ilegal, que ninguém se engane sobre o assunto. E, portanto, não faz sentido nenhum sabermos disto e continuarmos a defender ou continuarmos a manter um regime de ilegalidade quando sabemos que o regime de ilegalidade tem consequências muito negativas quando comparados com o regime de legalidade. Consequências negativas como a cannabis servir para financiar redes criminosas. Com a legalidade não aconteceria. Haver adulteração daquilo que é vendido, nomeadamente por manipulação química e manipulação genética. Com a legalidade não aconteceria porque, enfim, o controle da qualidade estaria estabelecido. E, portanto, há aqui, na ilegalidade, há um perigo para a saúde pública. Na legalidade, não há esse perigo para a saúde pública. Na ilegalidade, não há informação sobre o consumo, mas na legalidade, o consumo é informado. Na ilegalidade, não há controle de riscos, mas na legalidade, há políticas de redução de riscos. E, portanto, não há nenhuma razão para nós mantermos a ilegalidade de consumo, quando toda a gente sabe que a ilegalidade não impede nem previne consumo nenhum. A legalidade pode prevenir por informação de consumo. A ilegalidade não consegue prevenir, nem consegue impedir nenhum tipo de consumo. E, portanto, não faz sentido tenhamos nós a posição que tínhamos sobre o consumo. Consumamos nós ou não consumamos.
mas admitindo que, toda a gente é livre de consumir o que bem lhe apetecer. 2, toda a gente, se quiser consumir, consegue fazê-lo na hora em que decide consumi-lo e, portanto, não há aqui nenhuma dificultação. 3, que a legalidade traz grandes vantagens, não só económicas, mas sociais e também de saúde pública, comparado com o regime de ilegalidade. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer é voltar a ter uma discussão séria sobre o assunto para propor esta ideia simples, legalizar a cannabis em Portugal. Para fins medicinais, com um quadro jurídico, um regime jurídico próprio, mas para os chamados fins recreativos, também com o seu quadro jurídico próprio. E por isso, o Bloco tem estado a trabalhar em projetos nesse sentido e no dia 11 de dezembro, em princípio no dia 11 de dezembro, depois confirmarei isso, mas gostava de vos convidar a todas e a todos, promoveremos uma audição pública na Assembleia da República, onde apresentaremos os nossos primeiros projetos, as nossas primeiras propostas para estas duas áreas, um regime jurídico para a cannabis para fins medicinais e um regime jurídico para a cannabis para os chamados fins recreativos, e queremos ter esta discussão aberta com todas as pessoas, com as associações do setor, com os ativistas, com os outros partidos, com médicos, com todas as pessoas. Apresentaremos as nossas primeiras propostas, com total abertura para elas poderem ser alteradas, certamente, mas gostava de vos convidar para estarem presentes dia 11 de dezembro na Assembleia da República para uma audição pública. Depois, certamente que tornaremos pública essa audição e veremos os convites, mas seria muito importante fazermos isso, para iniciarmos uma nova discussão sobre o assunto e para desafiarmos a sociedade em primeiro lugar, mas mais importante do que isso, os outros partidos, a se juntarem a esta ideia, ou estas duas ideias simples, que é aproveitar o potencial terapêutico e medicinal da cannabis e não estar a desperdiçá-la apenas por preconceito, e segundo, legalizar a cannabis em Portugal para fins recreativos, sabendo que a legalização traz inúmeras vantagens e que a ilegalização traz inúmeras consequências negativas. Por exemplo, e com isto termino, muitas vezes diz-se que cada vez mais chegam aos serviços de urgência pessoas com episódios agudos de psicose, por exemplo, por consumo de neocannabinoides. Ora, isto acontece porque nós teimamos em manter esta planta na ilegalidade. E se a mantivermos na ilegalidade, não há um controle sobre a sua qualidade e há todo o tipo de manipulação química que pode ser feita. E é um problema de saúde pública. É que não se resolve mantendo na ilegalidade, resolve-se trazendo para a legalidade, e aí existirão outras ferramentas de saúde pública para proteger os consumidores, e a saúde pública e a sociedade como um todo. Muito obrigado. Agora, se alguém quiser colocar aqui questões aqui ao nosso estimado Moisés Ferreira, alguém do público tem alguma questão que gostaria de colocar aqui? Não? Aqui? Ok, então. Não falo nada alto, fala no microfone. Bom, a primeira questão que eu tenho para pôr é a seguinte. Tem sido divulgado, já o ano passado foi, que havia plantações no Algarve de empresas inglesas que estavam a plantar para fins medicinais. E agora apareceu também que em Cantanhede isso também vai acontecer. E a minha pergunta é, perante a legislação portuguesa, como é que isso é visto? Porque se nós todos estamos em Portugal, porque é que uns, ainda por cima estrangeiros, vão poder plantar e os portugueses não podem? Como é que a lei, como é que o governo fala sobre isso? Não há mais ninguém que queira... Espera aí, uma de cada vez. É? Ok. Efetivamente é possível fazer a plantação se tiver autorização do Infarmed, não é? Agora, o problema realmente é novamente esta espécie de hipocrisia, que é permite-se plantação em Portugal, em território português, que até é para exportação... Força. Não, mas é possível. É possível fazer essa permissão. É possível.
O problema é esse. O problema é esse. É que depois cada uma e cada um de nós individualmente não pode fazer a sua plantação, o seu autocultivo, ou não nos podemos juntar em 10, 20, 30 pessoas para o fazer. Esse é o problema. Mas esse é um dos problemas que nós queremos resolver com as nossas propostas de lei. Por exemplo, permitir o cultivo por parte das próprias pessoas. Não está. Não está. Não está. Sim, mas não está. O problema é que estão a utilizar o solo português para fazer uma produção para exportação. E ela até nem chega às próprias pessoas, aos consumidores em Portugal. Sim, claro que sim, claro que sim. Claro. Obviamente. Claro que sim. Claro. Não, mas esse é um dos problemas. Aliás, quando falei da cannabis medicinal, disse exatamente isso. Há plantações em Portugal para exportação para a cannabis medicinal, só que, paradoxalmente, não é permitido haver prescrição ou haver acesso em Portugal aos portugueses ou a quem vive neste país a essa mesma cannabis. E isso é algo que realmente nós temos que tratar nestas propostas de lei. Mais do que isso, fazer com que não sejam apenas grandes empresas que podem produzir, mas permitir que qualquer uma e qualquer um de nós, enquanto consumidor, enquanto indivíduo, enquanto doente que precisa e tem uma receita para o consumo, possa fazer também num regime de autocultivo. Acho que é mais do que justo que uma cidadã ou um cidadão possa fazer, já que há grandes empresas que o podem fazer também. Mais justo ainda é que cada uma e cada um de nós o possa fazer para o seu consumo individual. Eu já tinha lido a entrevista do Moisés Ferreira, eu nunca tinha ouvido falar no nome, mas vi na net e inclusivamente mandei-lhe uma mensagem pelo Face, onde li aquela entrevista que deu, onde dizia que tinha de se analisar muito bem como é que a planta funcionava, aplicava, fazia, acontecia a uns e a outros e estudar todos esses processos. Isto é muito simples. As pessoas compram vitaminas, tomam vitaminas. Há quem tome um bocadinho de vitaminas, há quem tome assim. O corpo elimina as vitaminas que não precisam. Começas a fazer xixi amarelo, estás com vitaminas a mais. Ninguém lá estudou quantas vitaminas é que tu tomas. Ninguém te pesou, ninguém lá vai dizer tomaste vitaminas de mais ou de menos. Aliás, os medicamentos, quem não sabe, fica a saber, nunca foram testados em mulheres. As mulheres não existem nos laboratórios para ser testados medicamentos, em sítio nenhum do mundo. Nenhuma farmacêutica chamou as mulheres e disse: meninas, agora vamos testar-vos aqui os medicamentos que são para vocês usar. Não. O médico é que arbitrariamente lá diz: tu pesas X, levas com este e não sei o quê. Mas isto foi testado em homens. Não há um único medicamento testado em mulheres. Essa informação havia na net, já não existe, já foi tirada. Porque não convém. Até porque as mulheres são burras, nem vale a pena pensarem muito nesse assunto. Elas só têm cânceres em todo o lado e ninguém explica porquê. Então, a cannabis é muito simples. Usas, começas a ficar um bocado mais... adormeces, está tudo bem, não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada, a não ser que tenha lá qualquer coisa química e sintética que te perturbe, porque de resto, a parte natural não te faz mal rigorosamente nenhum. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos, é mesmo isso. Diz. Mas basicamente era isso, era fazer essa observação por causa dessa história de ter de ser muito testado para saber o que é que depois ia acontecer. Não acontece nada. Eu descobri a cannabis por acaso, num momento crucial da minha vida, não fazia ideia. Para mim era uma droga perigosíssima. O pessoal ia morrer todo, matar todo e fazer tudo. Portanto, e descobri numa altura crucial em que me salvou a vida. Portanto, aqueles milagres que acontecem, a gente encontra qualquer coisa e de repente descobre, porque eu sempre recusei tomar medicamentos. E de facto descobri e consegui uma plantinha e de facto funciona e funciona fantasticamente para tudo. Sim, claro. É assim, ela funciona fantasticamente e para uma série de coisas. Agora, uma coisa que eu acho que é importante toda a gente tenha presente na sua cabeça é que o consumo excessivo de cannabis não é inócuo. Ou seja, tem riscos.
Tem Claro, riscos. eu Não estou... podemos, e é assim, não é só o consumo excessivo de cannabis, é o consumo excessivo de qualquer coisa. Claro, Qualquer claro. coisa. Eu estou a falar Não no, há nenhum consumo excessivo que no não tenha, medicinal. não tenha efeitos inóculos. Eu estou, ok? a Por falar, eu estou a falar no consumo Sim, sim. medicinal. É Exato, assim, exato. pões 3 pingos, não te fez o efeito, pões 4 ou 5 pingos, não vais tomar um balde, Claro, claro, claro. ok? É Exato. nesse sentido, Sim, sim, sim. Já- ok? Mais alguma Aqui coisa? o deputado Moisés não me conseguiu explicar como é que a Infarmed manda mais do que a lei portuguesa, pronto. Já calculava que não conseguisse, mas pronto, são aquelas coisas, é como o pai diz ao filho, não podes, mas aquele pode, não sabe porquê, está tudo bem. Ok, está tudo bem? Não, não está. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão a colocar aqui? Ok? Então, Boa noite, Sr. Deputado. Eu e o meu companheiro estamos num processo judicial. Nós utilizamos cannabis para fins medicinais por duas situações distintas. A minha questão que eu tenho discutido com um companheiro nosso da Cana Ativa é se nesta questão do Infarmed estar acima da lei, se as questões a nível constitucional, de direito à vida, de direito de escolha de medicação, mediante a informação que nós temos já disponível, apesar de não ser disponibilizada pelo nosso país, se não estarão essas forças realmente constitucionais acima toda esta hipocrisia, que basicamente é muito paradoxal na nossa existência. Obrigado. queres responder já esta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta para colocar? Assim, colocam já e depois assim responde-se logo a todas. Ora, boa noite a todos. Boa noite. Eu gostava de pôr uma questão que acho que ainda não falámos aqui, que eu não tenho estado aqui desde o início do programa, que é a questão espiritual. Eu sou católico e não é por causa disso que não deixo de fumar as minhas ganzas e não tem nada a ver, né? Agora, e as igrejas? A igreja etíope, aquelas igrejas que para eles esta planta é sagrada. Como é que ficamos? Por exemplo, também os santos óleos levava este ingrediente, né, desta planta. Agora não pode levar, né? É proibida, não pode levar. Não sei, eu por acaso gostava também que me esclarecesse isso, se soubessem, né? Isto é uma pergunta muito curiosa para... Não sei se há mais alguma pergunta, que podemos juntar tudo. Aqui há alguma coisa, ora bem. Olá Moisés, boa noite. Quando falou da medicina, eu só queria saber se segmentava a medicina em termos mais físicos, não seguindo por termos espiritual, mas da saúde mental. Se também vai, no processo de lei, vai estar incluso também os profissionais de psicologia, de psiquiatria, também no acompanhamento de alguém com alguma questão mental, não tanto física do cancro e tudo mais. Se isso faz sentido, se engloba toda essa parte da medicina ou é mais segmentado para algum ramo mais específico. Não sei se ficou claro, mas era um pouco essa intenção. Obrigado. Quer já responder aqui a estas aqui? É melhor para depois também não deixares acumular. Ali uma senhora? Sim. Exato, tu estás a apontar aqui também os assuntos, não é? Que é para também não perder o fio ao meado. Eu queria fazer uma pergunta no sentido daquele vídeo que vimos. A terra é tão fértil e se esta planta faz milagres, vamos dizendo assim, consoante o doente ou a patologia que tem, é importante para todos nós. E porquê que o Governo, neste caso temos aqui representado do Bloco de Esquerda, tem tanto lutado e porquê que os outros partidos não veem uma importância, um produto natural, simples e caseiro, se isto for aprovado e queremos que seja aprovado. Não sei, porquê que não veem, tem os olhos vendados? Só pode.
Eu queria fazer uma pergunta em relação aos estudos dos impactos ambientais do cultivo. Se existe, temos aqui falado da investigação da medicina, mas qual é que é a preocupação em termos legislativos e de preparar o futuro, de pensar quais é que são os impactos ambientais, nomeadamente o confronto entre cultivar fora ou no interior, os consumos de eletricidade? Queria perceber se isso também é uma preocupação que está em cima da mesa e como é que, mais do que legalizar, podemos pensar em formar as pessoas que vão cultivar no futuro. Isso é bom, isso é bom. Agora? Exato, também já não há muito mais tempo, temos mais 10 minutitos. Agora respondemos isto. Sim, acho que sim. Aqui. Conseguem ouvir bem com este? Sim? Ok. Então, são várias questões, algumas vão no mesmo sentido, mas se calhar... eu creio que a pergunta era basicamente quem é que pode prescrever, não é? Um bocadinho isso. Em Portugal, a nossa proposta é que possa prescrever quem atualmente já tem poder de prescrição e, portanto, isso vai desde o médico de medicina geral e familiar até ao psiquiatra. Até porque os efeitos são vários, não são só físicos, são também de bem-estar, psicológicos, etc. Portanto, acho que faz sentido que qualquer médico ou qualquer pessoa que tenha poder de prescrição, ao achar que a cannabis para uma determinada patologia, situação, sintomatologia, etc., é o mais adequado, o possa fazer. Já agora, há pouco dizia que a cannabis tem um potencial terapêutico enorme que não está a ser aproveitado. Ela é eficaz para sintomatologias, mas também para algumas patologias em si, não só os sintomas, mas ajuda mesmo ao tratamento da patologia. E é eficaz e tem muito menos efeitos secundários quando comparado com outras possibilidades de receituário para a mesma patologia. Portanto, nos Estados Unidos isso aconteceu, houve estudos feitos nesse sentido. A diminuição, por exemplo, do consumo de opiáceos com a legalização da cannabis para fins medicinais, e por isso, comparado um e outro, mesmo admitindo que o THC é psicoativo e que isso pode ter algum efeito secundário, mesmo assim comparando com outras hipóteses de receita, continua a ser não só eficaz, mas com menores efeitos secundários. Portanto, do ponto de vista medicinal, continuo a dizer, não há razão nenhuma para não termos um quadro jurídico que permita a prescrição e a prescrição por qualquer pessoa que tenha capacidade dessa mesma prescrição. Sobre a questão, novamente, do Infarmed, eu acho que nós temos que, do ponto de vista clínico, mas não só, aquilo que temos que fazer é mesmo a clarificação do quadro jurídico. Porque, por exemplo, em Portugal, o próprio Infarmed legalizou a introdução e a comercialização do Sativex, não é? Já há uns anos atrás. Acontece é que ele não existe, não está disponível para ninguém. Sim, mas é um exemplo. Por exemplo, o Infarmed legalizou a introdução, só que não está disponível para ninguém, porque continua sem haver uma clarificação se para fins medicinais se pode prescrever, se não se pode prescrever. O problema é que a cannabis, enquanto planta, começou a ser vista na sociedade como uma planta proscrita, e por isso é preciso haver um quadro jurídico que diga é possível prescrever. E não estou só a falar em Sativex, estou mesmo a falar na própria planta, no óleo, etc. Não é? É possível prescrever nestas condições e faz-se assim. Porque esta falta de clarificação é até o que tem impedido a introdução desse medicamento ou de outros, mas a nossa proposta não vai só na introdução dos medicamentos que já são comercializados ou que entram como marca comercial no mercado, mas é para a própria planta em si. Eu acho que esse é o grande problema e estamos completamente de acordo com o que disse, quer dizer, entre a saúde, a vida humana, a proteção da saúde e da vida humana, é isso que deve prevalecer. Não pode haver nenhum tipo
de preconceito que prevaleça sobre isso. E o que impende sobre a cannabis é realmente preconceito. Porque não se percebe que, por exemplo, existem muitos outros medicamentos disponíveis, opiáceos e outros, que têm bastante mais efeitos secundários, têm mais problemas para a saúde, mas a cannabis continua a ser impedida de entrar do ponto de vista medicinal. Eu creio que a proposta que o Bloco de Esquerda tem em cima da mesa pode resolver isso, ao criar um quadro jurídico que diz: é possível prescrever, é possível ser dispensado em farmácia, é possível ser comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde e é possível que as pessoas a quem seja prescrita, que tenham uma receita médica, possam também elas próprias cultivar para o seu consumo. Creio que esse quadro jurídico pode resolver. A nível internacional, por exemplo, a questão do autocultivo, tem havido muitos exemplos de justiça, onde se dirime na justiça esses princípios, não é? O princípio à saúde, o acesso ao medicamento, o acesso a algo que me faz bem para a saúde, ou a legislação que impede no país. E começa a haver jurisprudência em vários sítios, por exemplo, que diz que, apesar de não ser permitido, a pessoa pode promover o autocultivo como forma de acesso a uma terapia, a um bem que lhe faz bem à saúde ou que ajuda em situações terminais ou outras a melhorar a sua qualidade de vida. E, portanto, eu creio que, mesmo para a discussão em Portugal, nós devemos utilizar esta jurisprudência que começa a existir a nível internacional, por exemplo, no Brasil ou na Alemanha, para sobrepormos este direito à saúde e ao bem-estar a qualquer outro tipo de preconceito que possa existir. Porque é que outros partidos ainda não aceitam, ou pelo menos no passado não aceitaram, não sei dizer. Aquilo que sei dizer é que, da parte do Bloco de Esquerda, nós vamos fazer estas propostas que aqui dissemos que iríamos fazer. E vamos utilizar os argumentos que aqui utilizamos, que acho que deveriam ser convincentes. Só trazem benefícios para a sociedade, na verdade. E esperamos convencer os outros partidos com estes argumentos. Porque, do ponto de vista de disponibilização de novas terapêuticas, só se fica a ganhar. Do ponto de vista de saúde pública, só se fica a ganhar. Do ponto de vista económico e financeiro, fica-se a ganhar, aliás, como se descobriu recentemente em alguns estados, nos Estados Unidos, onde a receita fiscal até deu para redistribuir e investir em funções sociais do Estado, em escolas, etc. Portanto, não se percebe, não há nenhuma vertente negativa em toda esta equação. Nós continuaremos a disputar com estes argumentos. Aquilo que posso dizer é pedir ajuda a todas e a todos que aqui estão e a todos os que conhecem a ajudar-nos nestes argumentos, na pressão, no debate público, para que os outros partidos, que até agora têm estado mais reticentes, possam perceber aquilo que nós já percebemos, que é só existem benefícios com a legalização e, portanto, é isso que devemos defender. E eu acho que isso vai depender de todas e de todos nós de fazermos esta discussão pública, que é muito necessária, dar exemplos de como isto pode ser benéfico. Falaram até da questão, foi colocada a questão espiritual, não era? Exatamente. É interessante. Na verdade, posso dizer que eu nunca tinha sido um ângulo do qual tivéssemos analisado, mas não deixa de ser interessante e provavelmente é mais um argumento para o rol de argumentos. Sobre os impactos ambientais. Sobre os impactos ambientais. Não é algo que nós, neste momento, tenhamos grande argumentário, provavelmente por dificuldade nossa e problema nosso, mas é importante ter essa preocupação em cima da mesa. De qualquer forma, faria uma comparação. Mesmo uma grande monocultura de cannabis ou de cânhamo
mesmo sendo em monocultura, em regime de monocultura, certamente que não tem um impacto ambiental tão pernicioso como, por exemplo, as imensas monoculturas de eucalipto que existem em Portugal. Mas acho que é importante nós termos essa preocupação também para o futuro. De qualquer maneira, não nos parece que neste momento o impacto ambiental seja considerável ou seja, pelo menos, comparável a outros erros de monocultura que tanto existem neste país e, portanto, não nos parece também que, mesmo do ponto de vista ambiental, haja efeitos negativos pela legalização ou por uma maior produção. Até porque quando nós aqui defendemos, e até nas nossas propostas, a legalização também da produção, não estamos a falar das produções da Tilray ou de outras multinacionais, não é? Estamos a falar de pequenas produções muito direcionadas para autocultivo, porque aqui como já vimos, estas grandes produções já estão autorizadas em Portugal, já existem. O que falta autorizar é o resto, que é a pessoa que quer produzir 3 ou 4 pés para consumir em casa, ou a pessoa a quem foi diagnosticada uma doença que pode ser ajudada pelo consumo ou por manipulação e extração de alguma substância da planta e não o pode fazer. E, portanto, quando nós também defendemos a legalização da produção, estamos mais a falar desta pequena produção, porque a outra, como já vimos, o Infarmed já autoriza, mesmo que seja toda para exportação. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Amanhã começamos às 11h.